E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos de volta. Depois de quase um mês de ausência de vídeos, voltamos. O tema de hoje é um tema meio besta, mas eu acho legal. Para quem gosta de futebol, um tema interessante e, a meu ver, muito significativo. Não só para a minha geração, mas para as pessoas também que são mais novas. E numa atitude bem Ryan Santos, eu chamei isso de efeito Gareth Bale. Para quem não sabe de quem se trata, Gareth Bale foi um jogador de futebol que atuou no Real Madrid ao lado do Cristiano Ronaldo, naquela época em que o Real ganhou 3 Champions League seguidas, né, 2016, 2015, 16, 16, 17, 17, 18. O Bale jogou muito, fez gols no final, foi um cara muito decisivo nessas temporadas, mas ele teve várias lesões, depois voltou e não rendeu o esperado. Começou a priorizar o golfe, voltou para o time que o revelou que foi o Tottenham e se frustrou com o futebol. E inclusive mudou completamente de rumo e anunciou a aposentadoria. E você vê que jogadores de gerações mais novas têm problemas parecidos. No caso do Eden Hazard, por exemplo, que é um jogador, creio eu, que da mesma época do Bale, também foi um jogador que começou muito badalado, mas por causa de lesões e por causa de talvez da pressão que é jogar num time grande como o Real Madrid, terminou não rendendo o que as pessoas esperavam dele. E se você pegar outros jogadores, o próprio Neymar, por exemplo, também não foi um jogador que atingiu o auge que as pessoas esperavam. Entre outros, o próprio Felipe Coutinho, que voltou para o Brasil agora. Então, esse efeito Gareth Bale é talvez aquele sentimento que muita gente tem, não só no futebol, mas quando sai da faculdade, de pensar assim, cara, eu tenho potencial, mas aquilo que eu achei que eu gostava de fazer, na verdade, se transformou em algo que me irrita, que me incomoda, que não me traz a satisfação de antes. E eu vejo que muita gente, sobretudo na advocacia, sofre com isso. De não sentir mais satisfação em ser advogado, não sentir mais satisfação com a profissão, com a situação financeira, com a vida de um modo geral. Porque, de certa forma, a insatisfação com a carreira hoje, num mundo tão competitivo e tão voltado para o trabalho, ela se traduz em uma insatisfação com a própria vida da pessoa. Embora, talvez, para gerações passadas isso não fosse algo tão presente, porque todo mundo conhece um parente, até o pai ou mãe, que trabalhou no emprego que detestava a vida inteira, e isso não foi um problema. Essas pessoas conseguiram viver apesar disso, talvez porque elas compreendessem que elas não são aquilo, elas estão aquilo. Elas não eram um motorista, um repositor de estoque, um caixa de supermercado, um faxineiro. Não, elas estavam naquela posição, mas elas eram muito mais do que aquilo. Elas tinham a vida fora daquilo, elas tinham família, elas tinham um propósito, e aquele emprego era simplesmente uma forma de pagar as contas. Era algo que servia a um propósito maior. Mas no caso dos mais jovens, esse tipo de mentalidade ela não tem mais tanta utilidade. Você vê que se você fala isso para uma pessoa mais jovem, ela vai dizer, tudo bem, isso é importante, mas não resolve a minha situação. Eu continuo angustiado com o meu problema profissional, eu continuo vítima desse efeito Bale na minha vida, porque eu me sinto desmotivado e às vezes eu quero fazer outra coisa. Eu quero jogar golfe, no caso do Bale, mas eu quero, não sei, virar professor, eu quero virar youtuber, ser streamer, eu quero me dedicar a outra profissão na qual eu julgo encontrar um propósito. Às vezes isso pode ser verdade, às vezes isso não pode ser, mas o fato é que muita gente perde esse encanto inicial que tem pela profissão ao entrar na faculdade, sobretudo ao iniciar a trajetória do estágio, da própria carreira profissional, seja no escritório, seja na entrada no cargo público. As pessoas elas começam a experimentar decepções em série e se perguntar se aquilo realmente vale a pena. E às vezes são pessoas muito potencial, pessoas muito inteligentes, que você diz, esse sujeito vai alcançar uma posição de
uma posição de status, ele vai ser alguém privilegiado, mas essa pessoa não atinge essa posição. Às vezes eu fico se perguntando, mas por quê? Por que fulano não atingiu essa posição se ele detinha todo o potencial? Porque ele não quis. Porque ele achou que não valia a pena o esforço. E para muita gente parece contraditório, mas é algo bem simples de explicar, considerando que as pessoas, elas hoje têm uma necessidade de se realizarem no trabalho. E às vezes é uma necessidade que ultrapassa o limite do razoável. Então, você vê às vezes pessoas que exigem coisas absurdas, exigem condições muito fora da realidade para o trabalho. E daí você vê muita gente reclamando no LinkedIn, por exemplo, que o fulano ele quer um ambiente de trabalho que seja um playground, que seja um ambiente de trabalho que emule uma roda de amigos, um lugar em que ele se sinta confortável. Mas não é possível, segundo essas pessoas, porque o ambiente de trabalho ele é desconfortável, ele é conflitivo, ele é feito para ser um lugar em que as pessoas competem, em que existe rivalidade, em que às vezes uma pessoa não gosta da outra, mas precisa conviver. Algo que você não vê no mundo dos amigos, porque se você não gosta de um amigo, você simplesmente corta laços, não conversa mais com aquela pessoa. Mas no trabalho, você precisa lidar com aquela pessoa da qual você não gosta e cooperar com ela em prol do crescimento daquela empresa para a qual você presta serviços. E essas pretensões, de fato, em alguns casos são irreais, sim. Em outros casos, elas são justas, legítimas. Eu não acho que toda e qualquer pretensão vinda das gerações mais novas quanto ao trabalho seja ilegítima. Até se eu dissesse isso, eu estaria mentindo, cometendo um erro grave. Porque existem pretensões muito justas. E, na minha opinião, não é correto você colocar tudo como frescura, tudo como falta de casca, falta de profissionalismo, falta de boa vontade. Porque, com todo respeito à boa vontade nessas novas gerações, eu acredito que nós não podemos simplesmente julgar uma geração e falar que ela é culpada por todos os problemas, quando na verdade a derrocada de uma geração, ela é culpa da geração anterior. Se vocês lerem o Laques de Platão, vocês vão ver isso claramente. Ou seja, em certo momento até o Sócrates faz uma pergunta, né? Se Péricles era um homem tão virtuoso, por que ele não conseguiu ensinar o filho dele a ser alguém virtuoso, a ser um bom governante? Se Péricles era um homem grandioso, se Péricles era uma figura áurea, se Péricles foi o ápice da democracia grega, por que o filho dele não continuou esse legado? Há um problema. Há uma dificuldade na transmissão das virtudes, na transmissão dos saberes de uma geração para outra. E há algo que se perde. Sem dúvida, o efeito Bale, ele é muito o reflexo de uma geração que não se preocupa verdadeiramente com educar, mas também da outra geração mais nova que perdeu talvez os referenciais mais profundos. E é uma geração que às vezes não privilegia tanto a excelência, que prefere outras coisas, que faz outras escolhas existenciais. E me parece que há uma intolerância por parte de certas pessoas quanto a essas escolhas. E às vezes uma falta de compreensão. Porque o sujeito que é dono, o sujeito que é o cara que embolsa os lucros, que é o cara que, beleza, corre todos os riscos, que arca com todos os problemas, que assume todas as responsabilidades, mas ele não percebe que o que para ele tem uma importância capital, que é a vida dele, em certo sentido, para o funcionário, não é nada, não significa nada. Então, vamos supor, o escritório de advocacia do Nelson Williams, para o Nelson Williams é tudo. Mas para o advogado que está ali naquela situação de subalterno, não tem valor aquilo. Quer dizer,
Para o Florentino Pérez, o Real Madrid é a vida, mas pro Bale, sei lá, é só um clube pelo qual eu jogo. Não existe esse sentimento de que é a minha vida, é a minha existência que tá ali. Eu vivo aquela realidade. Não. E me parece que esse sentimento ele não seja totalmente incorreto. A relação precisa ser de respeito mútuo, mas se me permite uma analogia, eu creio que a nossa relação sendo empregados é sempre uma relação poliamorosa, é sempre uma relação não monogâmica. Ou seja, veja, existe um respeito, existe um acordo, mas eu me permito conhecer outras pessoas, eu me permito ter outras experiências. E eu acho que essa mentalidade, para quem trabalha no mundo corporativo, para quem é SLT ou para quem está nessa jornada de trabalhar para outras pessoas, é uma mentalidade válida. Para relacionamentos eu não quero entrar nesse debate, até porque meu propósito não é falar sobre relacionamento aqui e eu não pretendo falar sobre esse tema nunca no meu canal. Porém, eu creio que essa mentalidade de entender que existe uma relação de respeito entre nós, existe uma dedicação, existe um comprometimento, mas eu não estou fechado a outras propostas. Por quê? Porque amanhã eu posso ser dispensado, posso ser demitido e acabou tudo. Eu não tenho a mesma importância que o dono tem, que o empresário tem, porque ele construiu aquilo, é a vida dele, é a grande empresa, a grande utopia, digamos assim, não utopia, não é bem a palavra, mas é a grande realização da vida dele, é a melhor palavra, a grande realização da vida dele é essa empresa. Mas para mim, que vou passar, que não sou importante de maneira alguma dentro da empresa, eu trato aquilo ali como algo que vai me fazer bem, em certo sentido, pro qual eu vou sempre contribuir, mas que não vai ser definitivo na minha vida. Eu posso me abrir outras propostas, eu posso conhecer outras pessoas, e não há nada de mal nisso. Eu acho que as pessoas às vezes tratam essa questão de uma maneira muito velada e muito negativa, mas a verdade é que a nossa situação é sempre de alguém que sabe da sua transitoriedade, sabe da sua precariedade, e que não esquece daquela famosa frase: a melhor época para procurar emprego é quando você está empregado. Essa é uma grande sabedoria e que me parece às vezes ser esquecida. Mas se você quer ser um bom funcionário, você tem que lembrar sempre de que a melhor época para procurar emprego é quando você está empregado. E a partir daí, a sua vida se torna muito mais fácil. Mas para vencer o efeito Bale, é algo muito complexo, porque o efeito Bale pode ser indício de uma mudança necessária. Você dizer assim, eu preciso realmente sair porque eu vi que isso não é para mim. Ou o efeito Bale pode ser simplesmente um indício de que você precisa melhorar em algum aspecto da sua profissão. E a melhora desse aspecto, ela muda, né, o seu ponto de vista, muda o seu projeto, mas dentro do escopo daquela área. E somente a sua autoanálise, somente a sua intuição é que pode responder essa pergunta. Mas é algo que vem se tornando comum, efeito Bale. E se você não tomar cuidado, você pode se tornar alguém que, da mesma forma que o Bale era um grande jogador, alguém sobre cujos ombros foi depositada expectativa enorme, como um sucessor natural de um cara de alto nível que era o Cristiano Ronaldo, mas que no fim terminou sendo um pouco uma frustração. Não é que não tenha sido uma trajetória vitoriosa, mas ficou aquela sensação de que poderia ter sido mais. E essa é uma sensação ruim, quando a gente pensa que poderia ter sido melhor. Às vezes até é melhor que não seja do que seja, e você tem esse sentimento. Contudo, eu acredito que é necessário sempre se analisar para ver até que ponto esse efeito Bale ele faz sentido, ou ele é simplesmente
um descontentamento resolúvel e que não vai alterar de maneira decisiva a sua vida. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Comente aqui embaixo. Pode sugerir temas para os próximos vídeos também. E até a próxima.